Hoje, com 45 anos, aos 18 anos, eu comecei a mergulhar, me envolvendo com o futebol. Aí eu comecei a comprar camisas, né? Tinha gastos excessivos, eram mais de 100 camisas, eu tatuei o meu braço. Eu só não fiz mais porque não tinha mais espaço, né? Inclusive eu tenho na perna também. Era uma paixão desenfreada, algo assim fora do normal. Não importava o horário, não importava o dia, poderia estar chovendo, poderia estar sol, poderia estar calor. Então tinha jogo do meu time, não, eu vou pro jogo. Ah, tinha que acordar no dia seguinte cedo. Tinha noites que eu dormia 2, 3 horas. Eu já saí de Brasília para ir para Goiânia, sozinho, para assistir jogo. Porto Alegre, São Paulo. Eu não tinha limite com relação, não tinha fronteiras. Isso não atingia só meus compromissos financeiros. Isso atingia a minha família, o momento que eu tinha com eles. Eu já conheci ele nesse meio, né? Eu achava que assim era esporádico. Ah, tinha um jogo, vamos. E assim, comecei a ficar escandalizada, porque às vezes jogava na segunda, jogava na quinta, jogava no domingo, eram 3 jogos na semana, e a gente estava lá, assim, era mais certo do que a própria escalação do time. A nossa presença era mais certa do que a própria escalação, sabe? Ele bebia também, né? Então, assim, onde tem bebida, geralmente tem confusão. Eu tinha uma enxaqueca crônica e volta e meia dava crise. E eu ia muito mal. Já cansei de ir pro banheiro do estádio pra passar mal mesmo, sabe? Voltar pra arquibancada e ficar. E ele lá torcendo e eu muito mal mesmo de enxaqueca. E depois veio o nosso filho. E era um ambiente que meu filho frequentava. Ele, quando começou a falar, 2 aninhos, por volta de 2 aninhos, ele começou a xingar, porque era o que ele ouvia. Era o ambiente mesmo que ele vivia. Aquilo dali para ele era a coisa mais natural do mundo. Inclusive, né, a primeira roupa que ele ganhou, quando a gente fez o chá revelação, a primeira roupa foi do Vasco. Teve vários momentos que eu falei para ela assim: você me conheceu Vasco, eu nasci Vasco e vou morrer Vasco. Então isso não vai mudar. Quando meu time perdia, eu ficava transtornado. Inclusive, pessoas da minha família nem brincavam comigo, porque eu sabia que eu me tornava até uma pessoa agressiva por conta da derrota do time. Então, quando meu time perdia, eu falava: meu Deus do céu, mais uma vez gastei dinheiro, e não gastava pouco, gastava muito, porque eu era sócio torcedor. Só de sócio torcedor, R$ 400 por mês, esse valor por mês. E nos dias de jogos, pagava estacionamento, que não era barato, e as bebidas, que eram muitas, né? E no estádio a bebida ela é muito mais cara. Numa oportunidade eu gastei R$ 2.000 em 4 camisas. Lançou e eu cheguei em casa com as 4 camisas, ela regalou o olho para mim, tipo assim, lançava. Eu queria ser o primeiro a comprar, primeiro de todo mundo que eu conhecia, e já ia apostar, porque aquilo ali para mim era um manto sagrado, né? Aparentemente, principalmente quando meu time ganhava, era de felicidade. Aparentemente. Mas aí a pergunta do interior, que é um sentimento que vem lá de dentro, era de vazio. Enquanto a gente estava ali no estádio, aquela felicidade, aquela alegria, aquele grito, quando saía dali, as coisas iam voltando ao normal. Então aquela tristeza, aquele vazio, aquela solidão. Eu conheci a igreja através da família dele, porque a família dele é toda da igreja. Então, assim, o pai dele estava sempre convidando a gente. Aí foi aí que eu comecei a buscar, né? Foi na Família ao Pé da Cruz do ano passado, de 2025, em casa. Ele não quis ir. Não fez menor questão de ir. Adorava ir pro Maracanã quando era jogo no Maracanã, porque é um estádio muito confortável, né? Então, assim, ele adorava. Quando o nosso time jogava no Maracanã, era alegria, né? E esse dia da Família ao Pé da Cruz seria no Maracanã, a oportunidade de a gente estar lá, né? Mas ele não quis. E eu fiquei em casa, assistindo pela televisão e clamando. Ali a minha vida começou a mudar. A paz que eu senti dentro da minha casa, escutando o bispo, sabe? A palavra de Deus através do bispo, foi assim, foi o renovo para minha vida, foi o que eu precisava, sabe? Assim, eu falei, gente, esse vazio que eu tenho, ele pode ser preenchido, né? Então foi ali que tudo mudou. Eu me voltei mesmo para Deus e em agosto eu me batizei nas águas de 2025. E num dado momento, eu olhei para o meu filho, olhei para ela, eu falei assim: meu Deus, para onde que eu estou caminhando, né? Então, a partir desse momento que eu comecei a enxergar a mudança nela, aquilo ali começou a mexer e a impactar comigo. Foi aí que realmente eu abri meu coração e eu deixei a palavra entrar. Eu não falei nada para ela se batizou primeiro que eu, não falei nada para ela.
A única coisa que eu falei para ela, eu falei assim, a partir de hoje a minha vida mudou, mas eu queria descer as águas. E aí foi uma mudança total e completa. Recebi o Espírito Santo. Nós dois, no caso, né? Foi num domingo de manhã e, assim, eu não comentei nada com ela, mas eu comecei, assim, um gozo. Então eu senti uma paz dentro de mim que não tinha explicação. E eu olhava ao meu redor, eu queria falar para todo mundo, eu queria gritar, tipo, pegar um microfone, sei lá, eu queria anunciar ao mundo o quão é maravilhoso a gente ter o Espírito Santo. Inclusive, esse ano, nós participamos da celebração dos casamentos, né? Então, foi algo assim maravilhoso. Inclusive, no ano passado, nós recebemos o convite para participar. Falei, não quero, só quero casar se eu tiver condições de fazer uma festa e quero foco para mim, não quero dividir o altar com outras noivas. Então foi tão lindo, tão maravilhoso, assim, a presença de Deus tão marcante. Tem o antes, a bênção, né, e o casamento pós a bênção do altar, é totalmente diferente. E o meu filho, assim, hoje a vida dele é a igreja. Ele prega para os amiguinhos na escola. Então, assim, é uma transformação completa da nossa família, para a honra e glória do Senhor. Um detalhe muito também marcante na minha vida foi quando nós fomos no Maracanã esse ano. Quando eu já desci ali ao redor do Maracanã, eu já senti algo assim que não tem explicação. Foi totalmente diferente mesmo, não tem nem como comparar. Acho que seria um crime eu comparar, né, com o que a gente vivia no passado. Hoje o Fábio é uma pessoa extremamente feliz, né? Eu não deixei de torcer pelo meu time, eu torço pelo meu time. Agora, deixar de ir à igreja, deixar de buscar Jesus, deixar de fazer qualquer coisa que não seja relacionada a buscar Deus, esse erro eu não cometo jamais na minha vida. A paz que eu tenho hoje, que ela tem, que a nossa família tem, é algo inexplicável. Eu poderia dizer assim, Espírito Santo Futebol Clube é o meu time. Inclusive, quarta-feira agora, né, estamos na Copa do Mundo, tem jogo da seleção brasileira, inegociável. Deus em primeiro lugar, nem pensamento. 6h, 6h15, a gente já está dentro da igreja lá, já em espírito de oração, esperando a reunião começar.